É muito bom, né? Que período de louvor especial. Meu coração ele se enche de alegria nesses momentos e só confirma para mim a importância, né, da comunhão dominical. O quanto a gente vem às vezes precisando, às vezes a gente vem precisando e nem sabe que está precisando. Mas o Senhor ele nos surpreende e como que carrega, né, a nossa bateria, nos enche de expectativa, de esperança. Sou muito grato a Deus por cada um de vocês, por ter o privilégio de congregar com vocês. Nesse tempo que nosso filho nasceu, a gente precisou ficar algum tempo sem vir. E para nós é sempre uma falta. A gente nunca fica em casa no domingo assim, estou descansando. A gente costuma sentir falta e que bom que a gente tem esse lugar, né? Glória a Deus. Queria pedir a você que abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. O tema da mensagem é de malas prontas e já já a gente vai entender o motivo. Atos 1, versículo 4 em diante. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Irmãos, eu estava lendo esse texto e pensando um pouco a respeito de mentalidade. O quanto a nossa mentalidade ela impacta na forma como a gente vê todas as coisas. Então Jesus, ele vem durante o seu ministério ensinando aos discípulos, ensinando como iam acontecer as coisas. E aí na última oportunidade, Jesus está comendo com eles e Jesus está falando: esperem aí, fiquem juntos, porque dentro de poucos dias, Jesus foi bem específico, em poucos dias eles seriam cheios do Espírito. Só que a mentalidade dos discípulos, ela não acompanhava o que Jesus estava dizendo. Então, Jesus está falando da descida do Espírito e eles viram e falam: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, ele está falando aqui do poder do Espírito, da capacitação do Espírito para cumprir uma missão. E eles estão: Senhor, mas é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo que a gente vai ver com os nossos olhos as coisas acontecerem como a gente espera que aconteça? É nesse tempo que o Senhor vai satisfazer a nossa expectativa acerca do fim? E aí Jesus, gente, dá uma má resposta nele. Se você reparar como Jesus fala, Jesus responde assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Resumindo, não é da sua conta. Isso não diz respeito a vocês. E aí Jesus volta para o assunto anterior.
olha, não é da conta de vocês, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus chama a mente deles para o que ele estava dizendo. Gente, não é da conta de vocês. O que é importante? Deixa eu voltar para o assunto importante. Vocês vão receber poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai capacitá-los para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em toda a terra. É isso que era importante. Mas a expectativa do homem é, Senhor, quando que as coisas vão acontecer como eu espero que aconteçam? Ou, se fosse na nossa época, Senhor, mas quando que o político tal vai tomar o poder e vai estabelecer tudo aquilo que a gente entende que é bom? E aí o Senhor chama, ei, isso não é da sua conta. O que é importante para você? Você vai receber poder. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E a gente precisa alinhar a nossa mentalidade ao que Jesus está falando. Então, o dia do Senhor. Eu sei que dia o Senhor vem? Você sabe que dia o Senhor vem? E isso é determinante para a forma como eu vou atuar até que ele venha? Também não. Por quê? Porque toda vez que a palavra está falando da vinda do Senhor, ela fala, ei, ele vai vir como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vem? Eu não sei. Se eu soubesse, eu esperava com a 12 na mão. Mas ninguém sabe. E é isso que o Senhor está falando. Não fica com os seus olhos nisso, porque o que é importante é outra coisa. Então eu queria que vocês abrissem comigo, já que o que é importante é a forma como nós vamos viver até que esse dia chegue, eu queria meditar com vocês um pouco a respeito disso. Já que o dia vem e ele está chegando, qual é a forma que eu e você devemos nos comportar até que ele chegue? É isso que é importante. Não que o estudo dos eventos não tenha relevância, mas quando eles quiseram saber precisamente quando seria, o Senhor falou, ei, é o Pai, a autoridade do Pai, ele determinou de acordo com a autoridade dele. Vocês, vamos estudar aqui outra coisa, o Espírito Santo vai vir. Então abra sua Bíblia aí comigo, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a gente vai ler do 11 ao 14. Aliás, do 10 ao 14. 2 Pedro 3, do 10 ao 14. Olha que interessante, irmãos. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Presta atenção no versículo 11. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha como a Bíblia é prática. Já que as coisas vão terminar dessa forma, qual o tipo de pessoa que é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, irmãos, olha o versículo 11 novamente. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor. Então, irmãos, diante de tudo que está por vir, é preciso que a gente faça duas coisas. Esperemos e
adiantemos, que a gente apresse o dia que o Senhor vem. Então, o que a Bíblia está falando é que existe uma forma, existe algo que a gente possa fazer para que o dia da vinda de Deus, de Jesus, seja apressado. E devemos esperar e apressar esse dia. Eu queria gastar um tempo falando sobre essas duas coisas. Esperar o dia e apressar o dia. O que seria esperar o dia do Senhor? É eu sentar na minha cama e falar assim, ó, como Jesus já vai vir, eu não preciso trabalhar, porque se ele vai vir, e isso aqui não vai ser mais desse jeito, por que eu vou continuar fazendo tudo? Para que eu vou estudar? Gente, se Jesus vem ano que vem, para que eu vou ir para a faculdade? Para que eu vou fazer qualquer outra coisa? Então eu vou vender tudo e vou evangelizar lá na África. É isso? Esperar o dia do Senhor é adotar uma postura passiva diante do que vai acontecer? Não é isso, irmãos. Esperar o dia do Senhor não é isso. Existiram homens que viveram há 2000 anos atrás. Eles estavam 2000 anos mais longe da volta de Cristo. Mas eles viveram com o coração muito mais aquecido e com a certeza muito mais plena da vinda do Senhor do que nós que estamos 2000 anos mais próximos. Como é que Paulo, 2000 anos atrás, viveu com o coração incendiado, com a expectativa da vinda do Filho de Deus, e eu que estou 2000 anos mais próximo, não consigo ter o coração em chamas por esse dia? Então a gente começa a perceber que o que importa mais não é a questão do tempo. Não é se faltam 2000, se faltam 3000. Quando eu era pequeno eu ouvia falando, 1000 passarás, 2000 não chegarás. E aí a gente fica envolvido com isso e se esquece que lá atrás, há 2000 anos atrás, já existiam homens que queimavam todos os dias pela vinda de Deus, do Filho de Deus. E a gente aqui não consegue. Então não é a questão do tempo. Sabe o que está envolvido nessa espera? É uma questão de amor, de sentimento, de desejo ardente e profundo. Porque o tempo, ele é relativizado, gente. Olha só, a Simone está grávida. 9 meses para mim e 9 meses para ela, que está com a expectativa de pegar um filho nos braços, é totalmente diferente. 9 meses para mim é 9 meses. Meu filho já nasceu. E para ela, que está todo dia ali, gestando, olhando e pensando, vamos arrumar o quarto? Vamos se preparar? Vamos fazer o que a gente pode fazer para que esse dia chegue? E para que a gente esteja preparado para quando ele chegar? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jacó trabalhou 7 anos pela sua esposa, mas isso lhe pareceu poucos dias, porque ele amava. E depois virou 14. Mas ele fala, ei, 7 anos para mim não são 7 anos. 14 anos para mim não são 14 anos, são poucos dias, porque eu tenho amor pelo resultado. Eu tenho amor pelo que vai vir depois desse tempo. Então não importa se é 7, se é 14, porque para mim são poucos dias. Imagina, gente, uma Olimpíadas. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. E a gente só se importa com as Olimpíadas quando ela chega. Mas e se eu chegar para um atleta que vai participar das Olimpíadas e falar, cara, você está bitolado, faltam 4 anos. O que ele vai falar? Cara, eu tenho pouco tempo, eu preciso me preparar. Tem competidores se preparando, eu preciso estar mais pronto que eles. Não falta muito, não, falta pouco, está chegando, é urgente. Porque a Olimpíadas para ele é tudo. Isso faz com que o tempo seja diminuído. E quando a gente olhar para a vinda do Senhor com esse coração ardente, com esse desejo, o tempo não importa. Ele está vindo e eu preciso estar pronto. Eu preciso apressar, eu preciso estar esperando. Não de forma passiva,
Mas assim como a Simone, ela vai preparar o ambiente para que o filho dela nasça, ela precisa fazer um plano de saúde, ela precisa se preparar um hospital, ela precisa fazer uma bolsa de maternidade, deixar tudo lá dentro. Por quê? E se antecipar, e se vir antes? Ela está pronta. Então, irmãos, o seu desejo pela vinda do Senhor não tem a ver com o tempo que falta. Tem a ver com o seu amor por Jesus. Tem a ver com a sua expectativa pelas coisas do porvir. Não tem desculpa. Paulo viveu 2000 anos antes e queimou por esse dia. E nós estamos aqui julgando que estamos às vésperas, mas agindo como se não estivéssemos. O que adianta? Não faz sentido nenhum. Isso é esperar o dia do Senhor. Por que de malas prontas? Irmãos, eu tenho um sonho no coração de um dia viajar com a Lídia para os Estados Unidos. E a gente tem esse sonho porque ela tem uma capacitação ministerial que ela gostaria de fazer lá, e a gente tem esse sonho. E eu falei com a Lídia assim, amor, a gente tem esse sonho. O que a gente já fez para esse sonho acontecer? Porque para ir para lá, primeiro, a gente tem que ter visto, a gente não tem. Segundo, a gente tem que se preparar. A gente tem 3 filhos, a gente não fez nada. A gente precisa falar inglês. E a preparação é de acordo com o objetivo. Porque se eu quero ir para os Estados Unidos, eu não vou aprender japonês. E se eu quero ir para um lugar frio, eu não vou levar um biquíni. A gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus. Voltar os nossos olhos para o fim, como a gente tem feito, para que aí a gente se prepare, a gente espere de maneira adequada o dia da vinda. Isso é esperar. Esperar não é sentar e ficar, estou esperando. Não é isso. E tem uma passagem na Bíblia que fala um pouco sobre essa questão da espera. E eu vou ler aqui, é a passagem que fala sobre as 10 virgens. Não precisa abrir não, vou ler aqui para ser mais ágil. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A gente já cansou de ouvir essa passagem. Mas olha só, falando sobre espera, as 10 noivas, elas esperavam o noivo. Todas elas. Talvez as 10 estavam vestidas de noiva. As 10 tinham expectativa da vinda do noivo. Elas estavam no mesmo patamar quanto a isso. Mas 5 delas que eram prudentes, além de se vestirem, além de saírem ao encontro do noivo, além de ter a expectativa, elas levaram consigo azeite. E as outras 5 não levaram.
E qual que é a conclusão no final? O Senhor fala: a verdade é que vocês não têm azeite? E vocês não podem se encontrar comigo? Não é. Sabe o que o Senhor fala? A verdade é que eu não vos conheço. A falta de azeite significou, no fim das contas, que elas não teriam acesso porque não conheciam o noivo. Então, o que seria esse azeite? Que quem tem o azeite conhece o noivo, mas quem não tem, quando chega e bate na porta, ele fala: "Ei, eu não te conheço." E eu vi algumas interpretações acerca disso. E a que mais tem força é a questão do espírito. O azeite, ele simboliza o espírito. E por isso seria uma questão de não conhecer. Porque o espírito, irmãos, ele nos foi dado como garantia das coisas que estão por vir. Não entristeçam o espírito. Por quê? Porque com ele vocês foram selados, autenticados, marcados para o dia da redenção. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 5, versículo 4 e 5: pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ô Diego, qual que é a sua garantia do que está por vir? Se a gente espera Jesus, qual que é a sua garantia de que isso vai acontecer? A garantia de algo que você não vê, que você entende que vai acontecer, é alguém, é o Espírito, que você também não vê, mas você se relaciona. É o Espírito a garantia das coisas do porvir. A gente entende a importância de uma garantia quando você vai vender um bem de valor. Vamos supor que você vai vender uma casa de R$1 milhão. Mas você está vendendo para uma pessoa que não tem o dinheiro para pagar à vista. O que você pensa? Tá, você me deve, vai me pagar 1 milhão em parcelas de 10 mil. Eu quero uma garantia de que você vai me pagar. Eu quero uma garantia de que isso vai acontecer. Porque senão você me paga uma parcela e não me paga mais nada. O que você pode me dar que me garante que você vai terminar de me pagar? E o que o Senhor nos deu que nos garante as coisas do porvir? Ele nos deu seu Espírito como um selo, como uma garantia. E é esse relacionamento com o Espírito que testifica no nosso coração que ele vai voltar. Porque se você parar para pensar racionalmente, só racionalmente, talvez você duvide da volta de Cristo. Por quê? Porque eles estão falando que ele vai voltar já tem um tempo, não tem? E talvez alguém até zombe de você. Você está falando aí que Jesus vai voltar? Eu ouço isso aí desde que... Você está falando de pandemia, já teve outras pandemias, já teve outras guerras. Aí toda guerra que chega, você fala que está mais perto, mas não chegou. E se você parar para pensar dessa perspectiva, sem o Espírito, talvez você reflita. De fato, posso estar enganado. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai falava assim: ô Felipe, você não precisa nem preocupar com esse negócio de casamento, não. Jesus vai voltar antes. Eu ficava até triste, falando: pô, todo mundo casou, na minha vez, Jesus vai voltar antes, eu não vou poder. Mas e aí? Passou, eu casei, agora eu tenho filhos. Talvez eu possa falar: ô filho, não preocupa com o casamento, não. Jesus vai voltar, você não vai nem casar. Cara, não é isso. Tira os seus olhos dessa data específica e se preocupa. Como eu espero, como eu adianto, como eu vivo todos os meus dias com os olhos nisso. E é o Espírito Santo no meu coração e no seu coração que tem o poder de sinalizar e de acender uma chama e dizer:
Ele está vindo. Ah, mas ele está demorando. Ele está vindo. Ah, mas eles estão... Ele está vindo. Então isso é esperar a vinda do Senhor. Agora eu quero falar um pouco sobre o que seria então apressar a vida do Senhor. Se a gente entende que esperar essa posição do coração, onde o Espírito nos convence, onde a gente volta os nossos olhos para esse objetivo e o nosso coração queima e o tempo não é tão relevante mais, o que você pode fazer para apressar, para fazer com que aconteça antes? E para isso, irmãos, eu recorri a personagens bíblicos, a histórias de pessoas que, de alguma maneira, já viveram um tempo escatológico. Porque hoje, para mim, o que é escatologia para nós? É a segunda vinda de Cristo. Mas e se você regressar lá para o tempo de Abraão? Onde Jesus não tinha vindo nem a primeira vez. Qual que era esse sentimento que eles tinham de entrar numa nova realidade? Qual que era o sentimento daquele povo sobre uma promessa de que Deus tinha dado e que precisava ainda se cumprir? E eles viviam com a expectativa dela. Abraão é um homem velho, não tem filhos, e aí Deus fala algo com ele que parece cômico. Ei, Abraão, eu sei que você já é velho e tal, mas sai da sua casa aí, com sua parentela, sai da tua parentela, eu vou te fazer uma grande nação. Vou te dar filhos e vou te dar uma terra. E Deus reafirma essa promessa ao longo das Escrituras várias vezes. E uma determinada vez, quando Deus reafirma essa promessa, a esposa de Abraão que está ouvindo chega a rir. Dá risada, tipo assim, Abraão, você vai ser pai e Sara vai te dar um filho. Aí Sara está ouvindo no canto e ela... Não é possível isso acontecer. Não tem como. Meu marido tá velho. Eu sou estéril. E também já estou velha. Não faz sentido. Mas aí Deus, ele cumpre a promessa, ele dá o filho para Abraão, e eles se transformam num povo, eles vão crescendo, e em determinado momento eles vão para o Egito. Na época de Jacó, Israel, José vai na frente, e depois José recebe eles no Egito. E ele provê sustento ali para aquele povo. E aquele povo está ali servindo a Faraó, só que em determinado momento eles passam a ser escravizados por Faraó. Então imagina, irmãos, a mente de um povo que tem uma promessa de uma terra prometida, uma terra excelente, para eles que viviam da terra, eles plantavam, eles colhiam, eles cuidavam de animais, e aí Deus fala, ei, vocês vão ter uma terra excelente, uma terra muito boa, e aí eles olham para o lado e está todo mundo escravizado. Qual que vocês acham que era o sentimento deles, daquilo que estava por vir? A segunda vinda de Jesus, como a gente espera, ou o acesso àquela terra prometida? A perspectiva deles era o acesso à terra prometida. E aí em Êxodo 3:7, Deus diz, disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, que mana leite e mel, com fartura, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então o Senhor fala, ei, eu tenho visto você sofrendo, e mais, eu separei uma terra boa, que mana leite e mel. O que significa uma terra que mana leite e mel? Que dá leite e mel com facilidade. Da onde que vem o leite, gente? Da vaca. Então precisa ser uma terra que tem gado, uma terra que é larga. Então significa também comida. Tem comida, tem animais, tem pasto. É uma terra que dá leite. E é uma terra que dá mel. O mel vem das abelhas. Vem das abelhas e da relação delas com a vegetação. Então é uma terra completa. É uma terra que tem vegetação, é
é uma terra que tem espaço, que tem gado, e é isso que eles estão pensando. E aí, quando eles estão no limiar, no momento de entrar nessa terra, Deus fala o seguinte: ei, separa uma pessoa aí, uma de cada tribo, e vai lá na terra. Vai lá dar uma olhada naquilo que eu já disse que eu dei a vocês. Eu já dei. Vai lá e dá uma espiada. E mais, se possível, traz uns frutos de lá. Para que vocês antecipem aquela realidade e tenham força para entrar nela. E aí vão os 12 espias, eles entram na terra, eles passam um tempo lá e eles voltam falando o quê? Moisés, sem chance. Os caras lá são grandes e a gente não dá conta. Só tinha 2, surtado, maluco, Josué e Caleb, que falou: ei, eia, subamos e possuamos a terra. Subamos e possuamos a terra que o Senhor já nos deu. Só que qual que é o detalhe? Deus nunca pediu para eles irem lá e verem se o povo lá era forte ou fraco, ou se eles davam conta ou não. Vai lá ver se você dá conta de entrar na terra que eu já te dei. Deus nunca pediu isso. Só que eles, com a mentalidade aqui, ó, terrena, eles chegam lá, veem as pessoas e se apavoram. E passam um relatório para o povo que apavora todo o povo. E ao invés de apressar o cumprimento da promessa, da escatologia deles, eles atrasam. Porque eles olharam para que Deus já falou que tinha dado e disse: a gente não dá conta. Eles são grandes demais. Então isso é o que não é apressar a vinda do Senhor. É você olhar para tudo que Deus prometeu e falar assim: não dou conta. Ei, Deus já disse, a terra é sua. Eu não te pedi para ir olhar se você dá conta. Eu te pedi para você ir ver se a terra era boa, para você trazer frutos de lá, para você antecipar essa realidade. E por esse motivo, aqueles homens, aquela geração inteira, não acessou a terra prometida. E talvez a nossa geração de fato pudesse ser a geração que vai ver a vinda de Cristo. Mas aí a gente chega, olha para a terra e fala assim: ah, não dou conta. E aí a gente vai atrasar, em vez de apressar. A não ser que a gente também seja surtado, maluco, igual Josué e Caleb. E entenda que, se Deus já disse que deu, é nossa. Isso é apressar a vinda do Senhor. A palavra vai dizer que a vinda do Senhor seria como nos dias de Noé. Você sabe quando que o dilúvio começou? Quando Noé terminou de construir a arca. Como é que Noé apressaria então o dilúvio? Porque para ele a escatologia para Noé não era a volta de Jesus. Ele vivia um contexto parecido, dias maus, pessoas más, e o Senhor chama ele e fala: Noé, faz uma arca. Noé nunca tinha visto chuva. Como assim fazer uma arca? E aí ele faz. E ele está construindo. E ele está pregando, ele está chamando. E ele dedica a vida dele àquilo. E o dilúvio começa quando Noé termina a arca. E os dias nossos serão como os de Noé. Se a igreja tem uma missão, como Jesus voltaria antes que a gente cumpra aquilo que ele propôs para nós? E como que a gente adianta, então? Cumprindo a nossa missão. Cumprindo o que Deus nos chamou para fazer como igreja. Trabalhando, se esforçando, olhando por esse dia e falando: o que eu, como igreja, com os meus irmãos, podemos fazer para antecipar a vinda de Deus? É pregar? Vamos pregar. É denunciar? Vamos denunciar. É adorar? É servir? É caminhar mais uma milha? Vamos! Vamos apressar o dia de Deus.
Vamos fazer como esses homens, como Josué, como Caleb, como Noé, que empenhou, que desgastou a sua vida na missão que Deus deu. E depois de cumprida a missão, veio o dilúvio. Isso é apressar a vinda do Senhor. Isso é esperar e apressar. É ao mesmo tempo, eu tenho um coração ardendo, queimando, meus olhos estão nesse dia, mas não é só sentimento, não é só desejo. Agora eu vou trabalhar com os meus irmãos, como igreja, para que esse dia chegue, para que essa expectativa futura se cumpra. Isso é apressar a vinda do Senhor, irmãos. E já caminhando para concluir, eu estava, antes de dormir, pensando, enquanto preparava a mensagem. Às vezes a gente tem esse desejo, da vinda de Jesus, mas a gente não vê com clareza o que vai acontecer quando Jesus voltar. E isso pode dificultar o nosso desejo para que isso aconteça. E quando o Bruno começou o culto falando um pouco disso, o meu coração se alegrou. Porque eu lembro quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, a professora de geografia pediu para a gente fazer um trabalho de escola. Eu acho que era sobre imperialismo. E a gente começou a estudar um pouco da história da África e do quanto eles tinham sofrido. E eu lembro que eu fui estudando e vi o tanto que aquele povo sofreu. E o sentimento que veio no meu coração era, cara, não tem como. Não tem como compensar. Esse povo precisa ser consolado. Esse povo, ele precisa que Jesus volte. Por quê? Porque muito do que a gente espera da volta de Jesus tem a ver com não. Não haverá mais dor. Sabe essa doença que às vezes você tem que lidar, ou que a sua família tem que lidar? Não haverá mais. Sabe essa sensação de sofrimento que muitas vezes eu e você temos como seres humanos? A gente não vai precisar lidar com isso mais. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro. Haverá paz, de fato. E a gente tem dificuldade de compreender como vai ser. E isso muitas vezes acaba afastando a gente do desejo. Quando eu era pequeno também, meu pai comentando sobre o céu, eu pensava, nossa, esse lugar deve ser chatíssimo. E ele falava assim, não, mas todo mundo vai ficar cantando, santo, 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 santo. E na minha cabeça de criança, como assim? Vou ficar o dia inteiro cantando, santo, santo. Eu quero fazer outras coisas. Mas vai ser um lugar de prazeres, irmão. Um lugar de consolo. Todo choro que você já teve, todo problema, todo desgaste, toda renúncia, tudo isso será compensado e consolado pelo Senhor. Sabe esse medo de mandar seu menino para a escola e não saber o que vai acontecer? Isso não vai existir. Sabe esse medo de ir dormir à noite e você tranca a casa toda e ora, ô Jesus, guarda essa casa, protege minha família. Isso lá vai perder o sentido. Porque não haverá. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Sabe esse desgaste do seu corpo físico? Você vai ficando mais velho e vai se sentindo menos eficiente. Isso não haverá. Só que isso é o não. Isso é o que não haverá. E às vezes a gente só foca no não. E o que haverá? E o sim do céu? E o sim da volta de Jesus? Irmãos, a gente conseguiu aqui durante o período de louvor sentir a presença de Deus. Agora você imagina isso aqui,
plenamente. Imagina não precisar mais do sol. Por quê? Porque o Cordeiro é a luz do sol. Imagina você face a face com Cristo. Imagina, Diego, olhar nos olhos de Jesus e ele te chamar e te dar um abraço e falar: ei, cara, muito bom. Que bom que você chegou. Uma das coisas que a gente aprende do céu é: aqui, muitas vezes a gente tem problemas que lá não vão existir. E às vezes, por exemplo, você briga com um irmão aqui em Cristo, mas você vai passar a eternidade toda com ele lá, tipo, não faz sentido. O que a gente tem que fazer? Se aproximar já dessa cultura, desse lugar. Por que a gente ora aqui para o enfermo ser curado? Porque lá já é assim. E aí você fala: Jesus, sabe o povo de Israel indo lá e trazendo um fruto da terra que eles iam acessar? É a gente. Jesus, cura aqui, como é lá. Vamos trazer um fruto do tempo presente para cá. Para a gente ter o gostinho na boca. E para o nosso coração queimar. Vamos nos reunir, vamos louvar, vamos adorar, vamos desfrutar da presença de Deus em comunidade. Porque se você chegar lá sem isso, você vai ficar quadrado naquele lugar. Porque lá isso é normal. A adoração é normal. A santidade é normal. Então, é incoerência alguém que não vive em santidade aqui querer ir para lá. Porque você não tem santidade nenhuma aqui, aí você vai para lá, o que você vai ser lá? Um estranho no ninho. O lugar de ser estranho é na terra. No céu, não. O céu é para ser de lá mesmo. Nativo. Ei, você é estrangeiro aqui. Às vezes você está vivendo aqui como se fosse daqui. Achando que vai chegar lá e vai ser um estrangeiro lá. Não vai. Você precisa ser estrangeiro aqui. Lá você está em casa. Lá você chegou em casa. Isso é o que nos espera, irmãos. É por isso que a gente tem que ansiar e trabalhar e se esforçar e nos desgastar pelo cumprimento dessas palavras. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar. Eu queria orar com vocês. Orar e pedir ao Espírito, que é essa garantia. Pedir ao Espírito, que é esse selo, que nos dê esse amor, esse desejo pela vinda. Que nos dê esse coração que queima, que deseja, de forma ardente. Por esse lugar, irmãos, por esse lugar. Por esse lugar onde não haverá doença, onde não haverá pranto, onde não haverá guerra. A palavra diz que haverá a cura das nações. A cura das nações. Vamos trabalhar junto, irmãos, como igreja, para antecipar essa realidade. Vamos dar as mãos como igreja e trabalhar e desgastar a nossa vida, o nosso suor, as nossas lágrimas, como igreja, juntos. O Senhor não vem buscar o Felipe. O Senhor não vem buscar o André. O Senhor vem buscar a sua igreja. É tempo de nos unirmos como igreja. É tempo de encontrarmos forças no Senhor e uns nos outros. Esse é o tempo, irmãos. É tempo de lutarmos juntos, de olharmos para Jesus, de desejarmos a sua volta. Quem sabe um dia a gente consiga cantar juntos, com sinceridade, volta Jesus. Quem sabe Ele nos deu uma canção que clame pela volta dEle, que interceda até que o Senhor venha. Quem sabe um dia o Espírito nos ache como um e nos encha com esse desejo
e nos encha com essa expectativa. Como aquele atleta que espera pela Olimpíadas e que se desgasta e que treina e que faz a sua dieta e que treina de novo, e que quando ele cai ele levanta, porque ele está com os olhos fixos no objetivo dele. Quem sabe consigamos ser assim também, irmãos. Oh Jesus, obrigado, porque o Senhor voltará. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O que nós sabemos é que devemos esperar e apressar esse dia. Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a esperar com ansiedade, com um coração que queima, com um desejo profundo. Assim como Paulo viveu e se desgastou, que nós possamos também, que se cumpra em nós o que resta das aflições de Cristo, pelo aperfeiçoamento dos santos, pelo cumprimento de uma missão, porque sabemos que o Senhor virá. O Senhor não tarda, o Senhor não está atrasado, o Senhor não perdeu a hora, o Senhor virá. E nos ajuda a apressarmos, nos ajuda a prepararmos um caminho para que o Senhor venha, para que o Senhor venha de fato, para que conheçamos o Senhor plenamente, para que vejamos o Senhor como o Senhor é. Agora nós vemos em parte, mas então veremos face a face. Essa é a expectativa e o desejo, Pai, que deve queimar no nosso coração. E se isso ainda não é uma verdade, que o Teu Espírito Santo, que é a garantia do porvir, que Ele coloque esse desejo no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.